Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Louvado seja Deus por esta noite, por este louvor tão lindo, por tudo que Deus tem feito no nosso meio, neste santo lugar. Quero te convidar, por favor, para que você se coloque em pé e abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro do Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, apenas o verso 11. Eclesiastes capítulo 9, Eclesiastes de Salomão, capítulo 9, verso 11. Graças a Deus por sua palavra. Eclesiastes capítulo 9, verso 11 diz assim: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. E os instruídos nem sempre têm prestígio. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por esta noite, por estarmos aqui na Tua casa, com a palavra aberta, para ouvir a Tua voz. A nossa petição nesta noite é que Tu venhas falar conosco. O Senhor já vem falando conosco desde a abertura deste culto, nos louvores, na oração do nosso pastor presidente, que, conduzido pelo Espírito, orou pelas vidas abatidas, ansiosas, preocupadas, temerosas. Ó Deus, os louvores entoados pela nossa irmã Camila, por tudo que tem acontecido até aqui, nós te louvamos porque o Senhor está na condução deste culto. Nós louvamos o Teu nome porque Tu tens uma palavra para os nossos corações. A Tua palavra diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fala conosco, amado Deus, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Nem sempre. Você pode dizer isso para o seu irmão? Nem sempre. Às vezes eu me pergunto, como seria humanamente falando a vida ideal, a vida dos sonhos? Talvez seria aquela em que, orando, Deus respondesse a todas as nossas orações. Que coisa extraordinária, já pensou? Deus respondendo a todas as nossas orações, já pensou? Mas diga para o seu irmão, nem sempre. Porque você há de convir comigo que ouvir as nossas orações, Deus sempre ouve, mas respondê-las, nem sempre. Porque a bem da verdade é que se Ele resolvesse responder a todas as nossas orações, se Ele dissesse sim, tome, para todas as nossas petições, se Ele dissesse sempre sim, receba, sai que é sua, leva a tua vitória, e nunca dissesse não, com certeza, teríamos o nosso caráter deformado. Mas o ideal para nós, como humanos, era que todas as nossas orações Ele as respondesse. Ah, como seria bom, apesar de fazer mal, mas seria bom. Mas apesar de deformar o nosso caráter, ah, como seria bom. Por que eu falo que deformaria o nosso caráter? Pois nos conhecendo bem, como nós conhecemos, e você sabe quem você é de verdade, e nós como seres humanos, com o tempo, sabendo que Deus responde a todas as nossas orações, que é só orarmos, e todas elas são respondidas, aos poucos nos bestializaríamos, achando que teríamos como Deus todo o poder. E no momento das emoções afloradas, e no momento da raiva
soando como uma trombeta, no momento da ira momentânea, no momento de explosão. Meu irmão, sabendo que Deus responde a todas as nossas orações, nós pediríamos coisas a Deus que apenas o diabo pediria. Por exemplo, naquele momento de raiva do seu chefe, você diria: mata ele, Jesus. Papum. Porque você sabe que Deus responde todas as tuas orações, então você já não tem mais sabedoria, porque esse negócio já te bestializou, já te achou, já faz você achar que você é como Deus, e que você sabe que Deus responde todas as tuas orações. Então, no momento da raiva, que a gente faz muita bobeira, faz muita besteira, na hora em que o pastor estivesse pregando e passasse da hora, você dizia: Senhor, faça ele desmaiar, papum. Ou então no momento em que você está numa discussão acalorada com a sua esposa, com o seu cônjuge, com o seu marido, e que ela ou ele estão te tirando a paz, naquele momento você diria: Senhor, tira a língua dessa mulher. Dá um sono profundo dele, papum. Na verdade, se Deus respondesse todas as nossas orações, a nossa vida seria um inferno. Porque quem está no comércio e quem trabalha numa indústria e é funcionário, se o patrão começasse a encher, ele dizia: Senhor, transfere esse cara lá para o Afeganistão, papum. Afeganistão está lá. Ou então um concorrente, você diria: Senhor, fale. Sem pensar que lá tem funcionários. Mas como você sabe que Deus, na sua vida ideal, é o Deus que responde a todas as orações, meu querido. E como seria isso? Corintianos orando para palmeirenses perder? Bom, até aí. Agora é só vitória, só vitória, só vitória. Graças a Deus que sempre Deus nos ouve. Deus sempre nos ouve, graças a Deus por isso. Mas graças também a Deus, que nem sempre Ele nos responde. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Eu digo graças a Deus pelas muitas vezes que eu orei a Deus sem pensar, e Ele não atendeu as minhas orações. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Alguém disse que Cristo entendia que a oração deve ser um esforço não para nos adaptarmos à vontade de Deus. Desculpa. Cristo entendia que a oração deve ser um esforço para nos adaptarmos à vontade de Deus e não para o dobrarmos as nossas vontades. Você pode dizer amém por isso? Jesus, por exemplo, estava no Getsemane. E toda a agonia, e todo o pecado, e toda a transgressão da humanidade, todo o peso da depressão da humanidade, e os seus pecados estavam sobre Jesus naquela hora de agonia no Getsemane, no lugar da prensa. A Bíblia diz que em agonia ele começa a suar gotas de sangue, porque todo o nosso pecado estava sobre ele naquele momento, o peso da cruz estava sobre ele naquele momento, as trevas estavam ao redor dele naquele momento, e a Bíblia diz que ele começa a suar gotas como que de sangue, caem sobre o chão, sobre a terra, e naquele momento ele ora: Pai, afasta de mim este cálice. Só que ele, por ser um servo sofredor, um filho do Deus Altíssimo que amava ao Pai e a sua vontade, ele diz: Senhor, a vida ideal para mim afasta esse cálice. O ideal para mim viver afasta esta dor, afaste esta angústia, afaste essa tribulação, afaste essa perseguição. Mas ele diz: louvado seja Deus por isso, mas que não seja feita a minha vontade,
Que não seja a minha vida ideal à minha vontade, mas que a minha vida seja ideal à tua vontade. Louvado seja o nome de Deus por isso. Porque Jesus fez essa oração. Eu e você estamos aqui hoje porque Jesus foi até o fim. Ele fez a vontade do Pai. E hoje, queridos, se o nosso coração parar de bater, o céu, as delícias celestiais já nos aguardam diante do grande Rei. Você pode aplaudir a Jesus por isso? A oração muda a gente em relação a Deus, e não Deus em relação a gente. Às vezes a gente fica revoltado porque a gente diz: Senhor, eu te pedi tanto, Senhor, eu clamei tanto, Senhor, eu determinei para que o Senhor fizesse, Senhor, eu falei que se o Senhor não fizesse, eu não te serviria mais, e o Senhor não fez. Eu digo para você, graças a Deus que Ele não fez. Porque nem sempre as coisas são como gostaríamos que fosse, mas sempre as coisas são como Deus quer que elas sejam. Você pode dizer amém por isso? Bom, queridos, o ideal da vida seria se Deus respondesse a todas as nossas orações, do ponto de vista humano, e não só isso, mas que respondesse imediatamente. Porque a gente sempre tem pressa, mas nem sempre a vida é assim. A vida ideal seria para mim, por exemplo, poder comer todos os dias, sem culpa, sem peso, na consciência e no coração, poder comer no almoço, na janta, pudim de leite condensado. Ah, se eu pudesse comer um pudim sozinho, no almoço e na janta, sem que alterasse 1 milímetro da glicemia. Ah, como eu seria bom. Como seria bom para mim se eu pudesse comer bolo de leite ninho todos os dias. E não ficar zoreta. Ou comer doce de abóbora feita pela canelinha aqui da igreja, que é uma benção. Ou tomar um pote de 2 litros do sorvete Häagen-Dazs. Todos os dias, comer 20 brigadeiros por dia, sem alterar nada. Colesterol, glicemia, comer a gordura da picanha. Ah, como seria bom chupar a gordura da picanha, sem ter algum problema de colesterol. Mas nem sempre é assim. Diga ao seu irmão, nem sempre é assim. Ai, queridos. A vida ideal seria se nunca no relacionamento nós tivéssemos uma discussão. A vida ideal seria que se todos os membros da comunidade em que participamos fossem sinceros. Se não houvesse hipocrisia, falsidade, mentira, engano. A vida ideal seria viver a vida sendo leal em tudo, amigo sempre, só ter amigos verdadeiros, sem falsidade alguma. Eles são na sua face o que eles são no face. A conduta dos crentes da comunidade local onde congregamos, conduta verdadeira, sincera, o que eles são aqui, eles são na rua, eles são no face. Ah, como seria bom essa vida que a gente sonha, humanamente falando, sem briguinhas tolas, infantis, imaturas, que sempre ou nunca levam nada, mas nem sempre é assim. A vida ideal talvez seria ter um aumento salarial todo mês, mas sem inflação. Mas nem sempre é assim. A vida ideal seria se nós fôssemos promovidos a cada 6 meses. Mas nem sempre é assim. O texto que lemos é exatamente a novela da vida real. Retratada pelo inspirado sábio Salomão, inspirado por Deus, homem de Deus. Ele diz no texto, nem sempre os velozes vencem. Diga, nem sempre. Assuma que nesta vida a gente também perde o pique. Quantas vezes que na corrida da fé você não desanimou, você pensou em parar,
pediu socorro da ambulância. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu era patrulheiro mirim em São Caetano do Sul, e fui por 5 anos, eu treinava para correr a São Silvestre como corri, e o meu sonho, me preparava o ano todo, era correr a São Silvestre e chegar junto com os quenianos. Treinei, mas treinei muito. O máximo que eu cheguei foi 4.200 e tarará. E às vezes eu olhava a ambulância passando, eu dizia, não, é agora que eu vou. Só quero um sinal, se a porta da ambulância abrir, eu pulo. Mas eu treinava o ano todo, mas quando chegava a subida da Brigadeiro, meu Deus. Ali eu ficava no meu espírito, falando comigo, eu dizia, meu Deus, será que um dia eu vou ganhar essa São Silvestre? Nem sempre, diga para o seu irmão, nem sempre. Nem sempre os fortes triunfam na guerra. Nem sempre os sábios têm comida. Nem sempre os prudentes são ricos. Nem sempre os instruídos, os acadêmicos, são famosos, têm prestígios. Irmão, nem sempre. Diga, irmão, nem sempre. Diga para o seu irmão, nem sempre, meu irmão, nem sempre. A minha pergunta nessa noite, eu não quero me demorar, é essa. O que deste nem sempre precisamos compreender para andarmos em paz todos os dias do nosso viver? Não adianta eu dizer para você, Emanuel, creia, meu filho, que um dia você vai ser presidente da República Federativa do Brasil. Bom, eu não sei se isso eu estou te desejando uma coisa boa ou ruim. Não adianta eu dizer para você aqui, ó, se prepara, porque você vai ser um novo Antônio Hermílio de Moraes. Bom, de Moraes eu já sou. Já é alguma coisa. Não adianta eu dizer para você que anda de kart, você será o novo Ayrton Senna do Brasil. Nem sempre. Nem sempre. A gente tem membros aqui que são jogadores de futebol, que jogaram futebol, foram profissionais, mas não foram para a Europa. Não fizeram sucesso de um Neymar, não fizeram sucesso no Ronaldinho, jogam bola, jogam bem. Por quê? Mas são servos de Deus, mas nem sempre. Diga ao seu irmão, nem sempre. O que desse nem sempre precisamos compreender para andarmos em paz de espírito todos os dias do nosso viver. Em primeiro lugar, nem sempre significa que temos e teremos muitas vitórias, mas não todas. Nem sempre significa que nós, homens e mulheres, servos e servas de Deus, teremos muitas vitórias na vida, mas não todas. Tem lutas na sua vida que talvez você vá perder. Mas saiba de uma coisa: Deus está no controle da história. Deus te ama. Deus tem um plano na tua vida. Deus te salvou. Deus te libertou. Deus te tirou das garras de Satanás. Deus te deu um nome no livro da vida e do Cordeiro. Você vai morar no céu. Se o teu coração parar de bater agora, tenha certeza de uma coisa, e isto é para sempre: você vai estar diante do trono e do Cordeiro, louvando, engrandecendo e glorificando e sentindo a glória de Deus para a eternidade de eternidade. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Bendito seja o nome do Senhor por isso. O texto que nós lemos é enfático. É Bíblia, é palavra de Deus. Diz nem sempre, nem sempre. Paulo, o apóstolo aos gentios, lá em sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 12, verso 7 em diante, ele havia recebido uma revelação gloriosa de Deus, uma visão de Deus. Deus tinha lhe mostrado a glória, tinha lhe mostrado o céu, as grandezas do céu, e por causa disso diz a Bíblia Sagrada, que ele recebeu da parte de Deus um espinho na carne, e ele orou a Deus 3 vezes, porque a vida ideal para Paulo era viver a vida sem espinho na carne.
E ele disse: Senhor, eu faço a tua obra, Senhor, eu faço a tua vontade, Senhor, eu oro, Senhor, eu me consagro, eu prego aos gentios, eu prego aos cultos, aos incultos, aos doutores, aos ricos, aos pobres. Senhor, de mim sai virtude, as pessoas são curadas. E a minha oração, Senhor, 3 vezes a Bíblia diz que ele ora: o meu ideal de vida é pelo menos viver a vida sem esse espinho na minha carne. Ele roga ao Senhor, ele suplica ao Senhor, ele clama ao Senhor: Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, arranca de mim este espinho, para que eu possa fazer e continuar fazendo a tua vontade, o teu querer. Aí Deus olha para ele e diz o seguinte: é legal essa sua vida ideal, de viver a vida me servindo sem um espinho na carne. Mas eu quero dizer para você que apesar da sua vida ideal, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Hoje a graça de Deus está escancarada aqui, descendo do trono de Deus, para te dar força, para te dar ânimo, para trazer alegria, para trazer paz, para trazer força, para trazer vigor, para te pôr em pé. Deus te ama, meu irmão, Deus te ama, minha irmã. Pastor, mas tem um espinho na carne, mas a graça de Deus está aí, a presença de Deus está contigo. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sim, pastor, mas eu estou desempregado já fazem 2 anos, a minha graça te basta. Pastor, eu estou doente, a coisa está piorando, a minha graça te basta. Pastor, a coisa está desandando no meu casamento, na minha família, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu estou no controle, você não vai morrer, porque eu vou te dar vitória, diz o Senhor. Essa é a palavra de Deus para o seu coração, essa é a palavra de Deus para o meu coração. A graça nos toca nesse lugar, nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Olhe para os grandes homens e mulheres da Bíblia e veja que a vida deles todos, tiveram vitórias e derrotas. Vitórias e derrotas. Diga para o seu irmão: nem sempre a vida é só vitória. Tem uma cantora que canta um hino, não sei se é a Damares, que diz: agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória, a luta acabou. Eu fico ouvindo rádio e digo para Deus: Deus, desde que me conheço por gente, minha vida nunca foi agora é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, a luta acabou. Ou essa mulher, Senhor, fechou um contrato com uma grande gravadora para cantar isso, ou alguma coisa está errada comigo, Senhor, porque a vida não é feita de só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Mas uma coisa é graça, 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 graça. Aí Ele é tão bom que também dá vitória. Mas se a vitória não chegar e Ele não responder a seus ideais de vida, saiba de uma coisa: a sua graça é melhor do que a vida. A sua graça é maior do que a vida. Deus tem graça para você, minha irmã. Deus tem graça para você, meu irmão. Você pode dizer isso para 2 pessoas? Deus tem graça para você, meu irmão e minha irmã. Segundo lugar, esse misterinho do nem sempre é complicado. O nem sempre significa que a palavra vitória, diga vitória. Não é gostoso a gente falar vitória, não é verdade? Pergunta para o seu irmão: não é gostoso a gente declarar vitória? É. O nem sempre significa que a palavra vitória deve ser compreendida, analisada, não segundo a ótica humana, mas segundo a ótica de Deus. Você entendeu? O nem sempre significa que a palavra vitória deve ser compreendida segundo a ótica de Deus e não segundo a ótica humana. Porque eu conheço gente aqui que já deu testemunho que Deus deu uma moto. E Deus havia dito para ele: não ande de moto,
Não compre moto. Ele teve a cara de pau de ir ali e pedir para dar o testemunho. Comprei uma moto, Deus me deu uma moto. E Deus está dizendo, não tem nada a ver com essa vitória. Porque tem vitória para a gente que parece que é vitória, mas para Deus é uma derrota. E tem derrota para a gente que parece que é uma derrota, mas é uma vitória. Você está entendendo? O não de Deus é vitória. O silêncio de Deus é vitória. Você, não, isso está amarrado, pastor, isso não existe. É vitória sim. Você está mais crente por causa do não de Deus. Por causa do silêncio de Deus. Porque tem irmãos que se receberem o que estão pedindo a vida ideal para Deus, eles somem da casa de Deus e da presença de Deus também. Então tem derrotas, que para a gente são derrotas, mas que para Deus são vitórias. Deus está fazendo algo de bom aí, e está trabalhando por você, enquanto você está dependendo da graça. Você está entendendo? Você consegue compreender esse mistério? Por exemplo, a moça se encanta com o rapaz do mundo. Ele é lindo. Ele é um pão. Ele é um anjo. Mas a grande pergunta que se faz é, ele é lavado e remido no sangue do Cordeiro? Ah, mas é lindo. Seria o ideal, mas é lavado e remido no sangue do Cordeiro? Se não for, é julgo desigual. A moça se encanta com um rapaz na faculdade. Ou o rapaz se encontra com a moça na faculdade, se encanta com a beleza dela, com o jogar dos cabelos, com os lábios carnudos, com olhos fundos, com o narizinho empinado, e diz, é ideal. Ela é uma princesa. Ela sabe falar bem. Mas a grande pergunta é, lavada e remida no sangue do Cordeiro? A pessoa com quem eu vou abrir uma empresa, ou ter como sócio ou sócia, é muito inteligente. QI, elevadíssimo, MBA para cima. Estudou na Harvard. Sábio. Sabe ganhar dinheiro. Mas a pergunta que se faz é lavado e remido no sangue do Cordeiro? Se não é julgo desigual. E se há julgo desigual, Deus não abençoa. E parece que é vitória, mas será uma derrota. A doutora Edmeia Williams, ela dá uma explicação sobre julgo desigual que eu achei fantástica, extraordinária e não achei igual. Nem aquela de Paulo. Ela diz que lá em Gênesis capítulo 1, verso 2 e 3, a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e a terra era sem forma e vazia, só havia trevas sobre a face do abismo. Aí então Deus disse o seguinte, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Aí a Bíblia diz que houve separação entre luz e trevas. Acabou. Tem gente querendo unir o que Deus separou. Pastor, eu quero vitória. E o ideal para mim seria que fosse assim. Mas o único detalhe é que não é salvo e lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então Deus está dizendo, não é. E eu sei que se alguns pudessem orar agora, sabendo que Deus respondesse, muito provavelmente você diria o seguinte, faz o pastor Anderson parar de falar. Mas nem sempre. Andar na ótica de Deus é andar na fé e confiança total em Deus, sabendo que o menos para mim pode ser mais para Deus, e o mais para mim pode ser menos para Deus. Andar com Deus é andar vendo no dia a dia as circunstâncias, vivendo o dia a dia as circunstâncias boas e ruins, sabendo que no final todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Portanto, meu irmão e minha irmã, não queira morrer
Você vai viver. Porque a graça está te sustentando. A graça vai te dar força para você vencer. Hoje você chora a noite toda, mas a alegria ela vem pela manhã. Porque enquanto você está sendo sustentado pela graça aqui, Deus está trabalhando em teu favor no dia de amanhã. Guarde isso no teu coração, porque esta é a palavra de Deus no teu coração. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Terceiro lugar. Nem sempre significa, diga nem sempre. Nem sempre significa que as nossas qualidades... Quem tem qualidades aqui? Seja honesto. Quantos tem qualidades aqui? Eu tenho, irmão. Você tem? Claro que tem. As nossas qualidades, as nossas virtudes, as nossas habilidades, os nossos talentos, os dons que recebemos de Deus, não conseguem muitas vezes nos ajudar. Porque quem pode nos ajudar de verdade não são as nossas habilidades, não é a força do nosso braço, não é a nossa inteligência, não são as nossas técnicas. Quem pode nos ajudar de verdade é só Deus, e fora de Deus não há salvação. Tanto que o sábio Salomão, no final da sua vida, diz: nem sempre os velozes. E ó, que eu fui muito veloz, mas nem sempre. Forte, então, pergunte para Sansão. Sábios, então, pergunte para mim, Salomão, que no final da minha vida, com toda a sabedoria que eu recebi de Deus, eu só fiz nhaca. Para começar, casei com 1000 mulheres. Eu casei com uma, já dou graças a Deus por isso. Nem sempre os sábios, nem sempre os prudentes, nem sempre os instruídos vencem. Oh glória. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: você pode ser veloz, poupa toda a obra, mas se você não depender de Deus, a velocidade só vai te fazer cansar. Entendeu? Não, pastor, eu me garanto. Eu me garanto. Eu sou pau e pai, pum, quando eu vi, eu já fui, já fiz, já faço. Comigo é rápido, é elétrico, o negócio anda. Pastor, eu tenho força, pode vir o que vier. E de repente chega de leve uma depressão e você fala: Senhor, eu não consigo. Com toda a sabedoria, casa com 1000 mulheres. Com toda a sabedoria, trai a mulher. Com toda a sabedoria, não sabe tratar as coisas do relacionamento. Prudência, tanta prudência. Eu sou muito prudente. Eu tomo muito cuidado. Tanto cuidado que nunca faz nada, que é prudente. Estou falando para vocês, irmãos, que as nossas técnicas, as nossas habilidades, as nossas sabedoria, as nossas inteligências, os nossos dons, os nossos talentos, quando a luta está diante de nós, às vezes não ajuda. Porque Deus está dizendo isso para nós. Você tem que aprender a depender de mim e saber que a tua vitória vem de mim. E é eu que vou te dar vitória. Confia em mim e põe a tua esperança em mim. Porque a minha vitória eu vou liberar sobre a tua cabeça. Mas espera em mim, confia em mim. Põe a tua esperança em mim. Porque é de mim que virá a tua vitória. Em último lugar. O nem sempre, diga ao seu irmão: como é ruim o nem sempre, né, irmão? O nem sempre significa que na vida passaremos por altos e baixos. Quem já passou por isso, altos e baixos? Mais baixos do que altos, estou brincando. Na vida significa que passaremos por altos. Tem semana que a gente está: agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, até para cantar cansa. Agora é só vitória, a luta acabou, agora é só vitória. Mas tem dia que a gente muda as frases e diz: agora é só derrota, agora é só derrota, agora é só derrota, é só derrota. A vitória já passou e agora voltou, a derrota é só derrota, é só derrota, é só derrota. A gente tem isso, tem dia que a gente está: agora é só derrota, mas agora é só vitória, agora é só derrota, mas agora é só vitória, e derrota e vitória, e vitória e derrota e vitória. Porque nem sempre significa que na vida passaremos por altos e baixos, montanhas e vales, desertos e mares,
portas abertas e portas fechadas, sims e nãos. Mas saiba de uma coisa, Deus está no controle. Deus está no controle da história. O que há de vir virá e não tardará. Deus tem cuidado de ti. Deus tem cuidado de mim. Ô meu irmão e minha irmã, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, sabe por quê? Porque Deus está conosco. O salmista disse nos Salmos: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, tomado por Deus: o meu socorro vem do Senhor, que fez todas as coisas, os céus e a terra. Esta palavra que eu queria compartilhar ao seu coração. Não vou lhe cansar. Tenho aqui ainda mais 5 palavras de Deus dentro desse texto. Se Deus aprovar, eu vou falar domingo que vem. Vou parar por aqui agora. Porque a palavra que Deus quer ministrar ao seu coração é: nem sempre você vai ter aquilo que você sonhou ter. Você vai alcançar aquilo que você sonhou alcançar. Mas saiba de uma coisa: você sempre vai ter a presença de Deus contigo. A graça vai ser sempre abundante. E tenha certeza de uma coisa: tanto sim como não de Deus, Deus sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Não, pastor, eu que sei. Você não sabe nada. Quem pensa que sabe, não sabe como convém saber. É isso que Paulo disse. A gente não sabe. Não sabemos. Mas saiba de uma coisa, que apesar da gente não saber o que é melhor para a gente, Deus sabe o que é melhor para a gente. E o que é melhor para a gente, queridos, pode ter certeza de uma coisa: Deus sabe. E o que há de vir, virá. E você vai testemunhar. Porque Deus tem cuidado de mim e de você. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Saiba de uma coisa, que nessa angústia toda, nessa prova toda, você não está vendo, mas Deus está te dando vitória. Mas não é vitória, mas é vitória. Mas não é, pastor, é. Porque o que não é para você é para Deus. Conheço gente aqui que foi esmiuçada, que era prepotente, orgulhosa, e falo de mim também. Se achava o bonzão, de tudo e de tudo. Agindo eu, quem impedirá? Louvado seja eu. E aí eu achava que, comigo é assim, eu falo e Deus responde, Deus faz, papai. Deus falou, me pegou, vamos lá para a casa do oleiro. Aí, pá, depressão, pá, angústia, pá, saldo negativo, pá. Senhor, Tu estás aqui tão gloriosamente, Pai. Eu sou um caco, eu sou lama. E o Senhor está dizendo, agora é só vitória. Agora é só vitória. E eu estou dizendo, não, Senhor, você não está entendendo, agora é só derrota, Senhor. Olha aqui, Senhor, tem um vaso quebrado. Aí a gente chora tentando convencer Deus e sensibilizar o coração de Deus acerca de nós. E a gente começa a chorar, Senhor, se o Senhor não me der ela. Pai, minha vida acabou. Agora é só derrota. Tem que ser ela. Ela é espírita, mas tem que ser ela. Ela não te serve, mas é ela. Aí a gente tenta, no timbre da voz, quebrar o coração de Deus, né? Aí Deus está dizendo, para com essa baboseira, rapaz, que esse negócio de, para, isso não mexe comigo, não. Senhor, me dá, Senhor, eu queria abençoar tantas vidas, Pai. Me dá nessa noite os números da Mega Sena, aleluia. Você está dizendo, baboseira, para com isso, que você vai ter pesadelo. Para com isso, para.
Muitos de nós, se Deus tivesse respondido às nossas orações, nem aqui nós estaríamos. Você quer que eu seja mais honesto? Se Deus respondesse a todas as nossas orações, acho que nem eu estaria pregando aqui, porque já teriam me matado. Acho que teríamos 1/3 da igreja. Porque tem irmão que é chato. Confie em Deus. Confie em Deus. Você estava fora de sintonia com Deus. E a derrota veio e você agora, para você está em derrota, mas para Deus você está em vitória. Está afinadinho, o seu timbre de humilhação está no ponto certo para a graça se manifestar. Ninguém te suportava, você não se suportava, mas as lutas, as pancadas, que você acha que são derrotas indescritíveis, para Deus, Deus está escrevendo um hino lindo, está te transformando de dentro para fora, está fazendo um servo, uma serva ungida, que depende da graça, que confia no caráter de Deus, que nunca nos deixou e nunca nos desamparará. Aleluia. Pai, nem sempre o Senhor nos dará aquilo que idealizamos, mas sempre nós desejamos e queremos que não seja feita a minha vontade, a nossa vontade, mas a tua vontade, porque ela, Pai, é boa, perfeita e agradável. Faz isso, Senhor, porque quando entendermos isso, nós não seremos vencedores, nós seremos mais do que vencedores. Deus nos abençoe. Vamos louvar a Deus. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido,
deixe longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói e todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Glória a Deus. Queridos, se coloquem em pé, por gentileza. Quero reforçar aos irmãos, lá atrás será servido os lanches de linguiça para ajudar a orquestra e o coral Canaã na cantata. Deus falou contigo nessa noite, querido? Deus falou comigo também. Vamos agradecer então a Deus. Curva a sua cabeça. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és bom. Nós te glorificamos, Senhor, pela Tua misericórdia e porque a Tua benignidade dura para sempre. Nós te engrandecemos, Pai, porque Tu falaste conosco nessa noite. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu carinho, pelo Teu amor, ó Pai, porque Tu conheces a nossa necessidade. Tu conheces, Senhor, a necessidade de cada um que adentrou a essa casa de oração. E nós somos gratos, nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Tu és bondoso, Tu és lindo e maravilhoso, Senhor. Aleluia. Nós te glorificamos, Senhor, e te pedimos que a Tua palavra possa permanecer em nossos corações, porque ela é viva e eficaz. Pai querido, a Tua palavra é maravilhosa, que ela possa estar nos nossos corações ao longo, Senhor, dessa semana, e que toda a investida de Satanás, toda obra contrária contra a vida da Tua igreja, não tem poder e não prosperará, porque a Tua palavra tem poder. Pai querido, abençoa os Teus filhos, abençoa o nosso regresso aos nossos lares. Ó Deus, nos acompanhe e nos livra de todo mal. Sê conosco, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um aqui e conosco permaneça. E nós dizemos amém. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Deus abençoe.